Tagliaferro acusa Moraes de manipular documentos. Verdade ou abuso de poder? O Brasil atravessa um momento de intensa turbulência institucional. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, vem se transformando cada vez mais em protagonista político. O que antes era visto como um poder moderador e restrito às suas atribuições constitucionais, hoje aparece como o centro das atenções e, muitas vezes, como agente decisivo dos rumos do país. Dentro desse cenário, a recente denúncia lançada por Fábio Tagliaferro contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando adulteração de documentos, acendeu mais uma vez o debate sobre os limites do judiciário e a ausência de mecanismos de fiscalização eficazes. Essa acusação, de gravidade inquestionável, não pode ser tratada como apenas mais uma polêmica entre figuras públicas. Ela coloca em xeque a integridade do Supremo, expõe fragilidades na relação entre os poderes e lança dúvidas sobre o futuro da democracia brasileira. E, como de costume, a reação de Moraes foi imediata, marcada por desqualificação do denunciante e pelo fechamento de qualquer espaço para apuração pública transparente. O peso da denúncia contra Alexandre de Moraes. Quando se fala em adulteração de documentos, não se trata de um detalhe processual. Manipular ou alterar documentos é um crime gravíssimo, capaz de deslegitimar todo o processo judicial em que estejam inseridos. É uma acusação que atinge diretamente a espinha dorsal da justiça, a busca pela verdade. Tagliaferro, ex-assessor parlamentar, não é uma figura irrelevante. Conhecedor dos bastidores de Brasília, sabe muito bem o peso de suas palavras e a gravidade do que está trazendo a público. O simples fato de acusar um ministro da Suprema Corte já demonstra coragem, ou, em outro ângulo, desespero, diante de um ambiente em que poucos ousam enfrentar figuras tão poderosas. A denúncia, portanto, não pode ser reduzida a uma intriga política ou a um boato. O Brasil já enfrentou crises institucionais profundas em sua história, mas raramente viu acusações tão diretas contra membros da mais alta instância do judiciário. O histórico de Alexandre de Moraes. Para entender a reação de Moraes diante da denúncia, é necessário revisitar sua trajetória. Antes de chegar ao STF, Moraes foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, ministro da Justiça no governo Michel Temer e filiado ao PSDB. Sua ascensão à Suprema Corte foi marcada por críticas, já que sua nomeação foi interpretada como um gesto político, e não como reconhecimento de uma carreira jurídica consolidada e imparcial. No Supremo, Moraes se tornou rapidamente um dos ministros mais influentes. Foi relator de processos sensíveis, tornou-se protagonista do chamado inquérito das fake news, que, por si só, já gerou intensa polêmica por ser aberto de ofício, sem provocação do Ministério Público, e assumiu para si um poder que extrapola os limites previstos na Constituição. Sua postura é vista como combativa, centralizadora e, para muitos, autoritária. Ele coleciona embates com parlamentares, jornalistas, cidadãos comuns e até com plataformas de redes sociais. O denominador comum é sempre o mesmo. Qualquer crítica a Moraes ou ao STF é rapidamente tratada como ameaça à democracia e combatida com medidas judiciais duras. O estilo de reação: desqualificar, não esclarecer. A forma como Moraes respondeu à denúncia de Tagliaferro segue um padrão que já se tornou previsível. Ao invés de abrir os documentos à auditoria pública, convidar órgãos independentes a verificar a veracidade das acusações ou demonstrar transparência, sua reação foi atacar o denunciante e deslegitimar a fala. Essa postura reforça um clima de desconfiança. Se a acusação é falsa, nada mais lógico do que permitir que ela seja desmentida de forma clara e documentada. O silêncio seletivo e a blindagem midiática, ao contrário, só aumentam a suspeita de que algo está sendo ocultado. A cada episódio desse tipo, a imagem do STF diante da população se desgasta ainda mais. Ao invés de transmitir segurança e justiça, transmite a ideia de que seus ministros estão acima de qualquer contestação, inalcançáveis e imunes à fiscalização. O silêncio cúmplice do Congresso Nacional. Talvez um dos pontos mais preocupantes dessa crise seja a postura omissa do Congresso. A Constituição prevê mecanismos de fiscalização entre os poderes, exatamente para evitar abusos. No entanto, quando o assunto é o STF, deputados e senadores parecem ter perdido a voz. O medo de retaliação judicial, a dependência de emendas e a conivência de líderes políticos com decisões que lhes favorecem resultam em um parlamento enfraquecido, submisso e incapaz de exercer seu papel constitucional. Esse silêncio é mais do que uma covardia institucional. É um aval tácito para que ministros continuem agindo sem qualquer limite. O povo, ao perceber esse conluio, conclui que não há quem o represente em Brasília. O executivo governa sob vigilância e interferência constante, o legislativo se acovarda e o judiciário dita as regras. O resultado é um desequilíbrio perigoso entre os poderes,
que mina as bases da democracia. STF, de guardião a protagonista político. O Supremo deveria ser a instância máxima de defesa da Constituição. No entanto, nos últimos anos, se transformou em protagonista político, interferindo em decisões do Executivo, do Legislativo e até mesmo em temas que não são de sua competência original. Casos como a prisão de parlamentares sem flagrante, censura veículos de imprensa e controle sobre redes sociais mostram um tribunal que deixou de ser guardião para se tornar ator político. E quando ministros assumem papéis políticos, abrem espaço para críticas que antes não eram comuns ao judiciário. A denúncia de Tagliaferro é apenas a consequência lógica desse processo. Um STF que atua como partido político inevitavelmente passa a enfrentar as mesmas crises de legitimidade que os partidos enfrentam. O risco para a democracia. Democracia não é apenas eleição a cada 4 anos. Ela depende do equilíbrio entre os poderes, da transparência das instituições e da confiança da população. Quando um poder se sobrepõe aos demais, todo o sistema entra em risco. A denúncia contra Moraes é mais um alerta de que esse equilíbrio já está rompido. Se há suspeita de adulteração de documentos, a democracia brasileira está em risco não por conta da denúncia em si, mas pela falta de mecanismos para apurar a verdade de forma imparcial e transparente. A desconfiança popular é visível. Pesquisas recentes mostram que a confiança no judiciário é uma das mais baixas entre as instituições do país. Isso não é coincidência. É consequência direta de decisões controversas, da ausência de autocrítica e da blindagem contra qualquer forma de responsabilização. A urgência de uma reforma no STF. O debate sobre reforma do Supremo Tribunal Federal nunca foi tão necessário. Entre as propostas mais discutidas estão: mandato fixo para ministros, para evitar a perpetuação de figuras com poder ilimitado por décadas. Maior transparência nas decisões, transmitindo integralmente os bastidores e os critérios de julgamento sigilosos. Limites claros às competências, impedindo que o STF atue como legislador ou investigador. Mecanismos de responsabilização, permitindo que ministros sejam investigados de forma imparcial diante de acusações sérias. Essas mudanças não visam enfraquecer o judiciário, mas devolver-lhe credibilidade. O STF precisa ser respeitado não pelo medo que impõe, mas pela confiança que inspira. A responsabilidade da sociedade civil. Se o Congresso se cala e o STF se blinda, resta à sociedade civil a missão de cobrar mudanças. É papel da imprensa independente, das entidades de classe e da população em geral manter o debate aceso e exigir reformas que garantam um judiciário equilibrado. As redes sociais, apesar de perseguidas, continuam sendo espaço fundamental para a circulação de informações e denúncias. É nelas que o povo expressa sua indignação, cobra explicações e exige que a verdade venha à tona. Conclusão: um divisor de águas. A denúncia contra Alexandre de Moraes pode ser vista como um divisor de águas. Se confirmada, representa um dos maiores escândalos da história do STF, capaz de destruir a credibilidade da Corte. Se for falsa, precisa ser investigada com a mesma seriedade, para que a justiça não seja usada como instrumento de ataques pessoais. O que não pode acontecer é a continuidade desse modelo em que tudo é abafado, em que denúncias não são investigadas e em que o povo é tratado como incapaz de compreender os bastidores do poder. O Brasil precisa de um judiciário forte, mas também transparente e limitado pelos princípios democráticos. Nenhuma democracia sobrevive com juízes acima da lei. A crise de confiança no STF precisa ser enfrentada agora, antes que se torne irreversível. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.